Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada, dessa vez com a Marcela Margato, que veio a brilhantar, e ela já é da casa agora, vocês já se habituaram a ela, não preciso fazer drama para apresentar essa moça. E aí, Má, beleza? Fala, Sam, tudo bem com você? Que delícia estar aqui mais uma vez, batendo um papo gostoso sobre performance, endurance, corrida, triatlo, sempre muito bom. Muito bom, mas sabe que ficou muito legal, né? A sua experiência de corredora e não ser da educação física, mas se interessar muito pelas métricas, que você propõe uns temas muito legais, né? Que a gente até em off fica conversando, como que a gente pode atender o ouvinte mesmo, que eu não seja tão técnico, mas que eu traga ciência, que esse é o objetivo. Então tá muito aplicável, tá muito legal, viu, amigo? Ai, que bom que você está gostando, o feedback tem sido muito positivo também. E o objetivo é esse, né? Eu, como uma atleta amadora, sem conhecer muitos termos técnicos e a ciência a fundo, eu acabo trazendo as dúvidas do dia a dia de uma pessoa normal e que corre, que faz triatlo, e você trata toda a ciência, toda a parte mais técnica com a gente aqui, né? Sam, falando nisso, essa semana eu recebi uma mensagem de uma seguidora no Instagram e ela me perguntou o seguinte: ai, Má, para começar a correr, eu acho que vale a pena eu ir sozinha, tudo mais, ou vale a pena eu insistir numa assessoria? Porque eu vejo que muita gente que corre sozinho tem o mesmo tempo, demora para evoluir, às vezes eles têm uma meta assim, de 5, 10 quilômetros que eles querem bater e acabam diminuindo muito o objetivo deles, né? E até qual que é a minha percepção disso, né? E o que eu falei para ela? Falei, a diferença é quando a gente tem aí falando em corrida, né, para os novatos em corrida, a diferença é quando a gente treina sozinho e a gente tem uma assessoria especialista no assunto, é que a gente consegue melhorar os nossos limiares. E aí ela falou, mas o que é limiar? O que é esse assunto, né? Então, qual é o tema que eu queria trazer aqui hoje, Sam? A fisiologia na prática. Então, eu queria traduzir essa questão de limiares, de pace, VO2 máximo, para quem está nos ouvindo aqui, deixar um português claro, de fácil entendimento, e tirar todas essas dúvidas, essas siglas, esses nomes mais técnicos para o pessoal. Ah, legal, Má. Importante, né? A gente conversou em off como traria, e você, como já é uma aluna que entende, né? A gente começou falando a partir da pergunta dessa seguidora sua, a gente já falou, vamos chamar o quê? Como transformar o limiar anaeróbio em planilha, né? Aí a gente chegou nesse nome, não, vamos falar da fisiologia, mas de uma maneira super simplificada, para as pessoas entenderem o que acontece no organismo nosso e como a gente, como profissional da área, transpõe isso para as planilhas de treinamento, para as pessoas treinarem com a gente, tanto as É pessoas que isso, treinam presencial ou pelo mundo afora aí, né, Mar? é exatamente isso. E assim, começando aí, né, do início mesmo, o que um aluno precisa entender aí na hora que ele fala, ele chega, Sandro, quero melhorar o meu tempo em 5 quilômetros, em 10 quilômetros. O que é a primeira coisa que ele tem que entender? Ótimo, Mar. Então, assim, algumas coisas que a gente fala, né? Então, assim, a primeira coisa, o aluno, teoricamente, se ele quiser, e eu já perdi alunos por causa disso, né? Ele não precisa entender nada, ele precisa ir entregar o treino, tá? Só que, Boa. por outro lado, o aluno, quando ele entende o processo, esse papo nosso, e como você, a tendência é que esse aluno evolua muito mais rápido e que esse aluno não saia da assessoria e se encante com o processo, porque ele vai entendendo. Tem até um princípio científico da educação física que fala que é o princípio científico da conscientização. O que é isso? É o cara entender o porquê faz. Então fica mais fácil você fazer um aluno sangrar se ele entender o resultado de sangrar. E o contrário também a gente briga tanto, né, Mar? Por que alguns treinos o aluno tem que fazer leve? E fisiologicamente a gente consegue explicar para ele o porquê que o leve tem que ser leve também, que não é forte todo dia. Então, como você disse, né, Mar? Se o aluno não quiser entender nada, não quiser saber, se ele cumpre a planilha, a gente cuida para que ele evolua. Agora, o aluno que se interessa pelas métricas, quer entender um pouquinho da fisiologia de maneira simples, que o aluno deve entender,
Isso vai facilitar muito o processo, esse cara vai estar mais feliz, vai apresentar mais resultados, vai ter menos chance de lesão e vai se envolver com assessoria e a tendência é evoluir. Não, perfeito. E acho que você tocou num assunto muito importante. A partir do momento que o aluno entende o propósito de cada treino, né? Você falou, tem treino que vai sangrar, que vai doer, vai fazer força, mas tem treino que ele precisa ser leve. Tem um porquê, tem uma ciência por trás disso tudo, né? E hoje eu acabo comparando um pouco a minha vida com algumas amigas de Instagram que correm também. Eu vejo que toda hora elas estão metendo louco no treino. É treino forte, treino forte, treino forte. Então, isso, e eu vejo que a minha planilha é totalmente ao contrário. Eu tenho uma divisão durante a semana, né? Um treino mais moderado, uma percepção de esforço mais forte, ele varia muito. Então, eu queria que você explicasse esse princípio, como que faz essa distribuição? Ótimo. Acho que o princípio de tudo é entender, e uma coisa que a gente preza muito, a individualidade e a personalização do atendimento, né? Então, assim, a gente tem que saber quem é a pessoa e o que ela quer para a fisiologia entrar em ação. Então, existem pessoas que escolhem objetivos e que têm um lastro que talvez tenham mais estímulos fortes do que outras. Por exemplo, as pessoas que, como você imagina, que eu tive a honra, né, do César Cielo prefaciar o meu livro, e numa conversa com ele, ele falou para mim, para o Charles lá, que os treinos deles é só porrada. Por quê? Porque ele vai competir 50 metros numa piscina ou 100 metros, não tem por que ficar intemperando. É porrada todo dia, de manhã à tarde é porrada. Agora, sim, as pessoas que nos procuram, que escolhem a maioria delas o endurance, que são provas de longa duração, né? Então, pensa numa prova de 10 quilômetros na corrida, de meia maratona, uma maratona. Pessoal que mesmo que faça um sprint triatlon, que todo mundo fala, é porrada. É porrada, é 1 hora de prova para o amador, aproximadamente 1 hora e pouco. Então, não é porrada, mas não é porrada, assim, né? A gente Então, não tá falando de assim, atleta profissional nesse caso, né? É um amador, né? exatamente, vai ficar 1 hora fazendo força, ninguém aguenta ficar 1 hora dando super porrada. Então, é o primeiro passo em cima do que você me perguntou, desculpa, mas é entender quem é a pessoa e saber o que ela quer como objetivo. Então, você sabendo qual o lastro técnico, físico dessa pessoa e o que ela almeja, aí sim a gente vai começar a lançar mão da fisiologia na prática. A gente vai entender alguns aspectos fisiológicos e alguns parâmetros ou medidas, né, que são essenciais para organizar a carga de treino na hora que ele for treinar. Legal. E quando você fala em relação a essas medidas, quais são as principais? E que seria Ótimo, interessante se o aluno tem interesse em saber quais são as principais. ótima pergunta. Então, aí é a base de tudo. Então, assim, quer o seu treinador fale explícito, deixe isso explícito para você ou não, ele tem que fazer, porque senão ele está te enrolando, está te engambelando. Então, ele tem que identificar, principalmente, 3 limiares metabólicos que são super interessantes. O cara que não sabe, não quer, ele tem que identificar principalmente um que eu tenho, que se tiver que optar por escolher, dependendo da prova, tem um que é importante, mas se você conseguir identificar os 3, existem N possibilidades de testes, de avaliações para identificar esses limiares. São eles, mano. O primeiro limiar, né? Ou o primeiro limiar ventilatório, ou o primeiro limiar de lactato, ou limiar aeróbio, né? A ciência tem alguns nomes, esse é um. O outro é o L2, ou segundo limiar ventilatório, ou limiar anaeróbio. Não é sinônimo, isso dá uma briga, mas para o leigo, para o usuário entender, até Mais fácil. a velocidade crítica também está muito perto desse limiar, ou ponto de compensação respiratória, mano. Depois me lembra de falar sobre isso. São nomes do segundo limiar metabólico, que vai ser importante para a gente na hora de montar o treino. E o terceiro é o VO2 máximo, né? O consumo máximo, a maior quantidade de oxigênio que o atleta consegue captar, transportar e utilizar como forma de energia. Ou seja, a hora que ele vai fazer força, a moeda energética é o ATP, ele vai gastar uma energia, então o VO2 máximo é importante para isso. Bom, então, veja se é isso que eu entendi, tá? Para quem está nos ouvindo. Limiar 1, o limiar 2 e o VO2 máximo. Todos eles têm relação à percepção de esforço de cada um. É isso? É isso, Mar. Nada como ter uma atleta ótima como você. Então, exatamente. Então, precisa fazer uma analogia da percepção de esforço, seja ela sobre o que você está sentindo, do quão forte foi o treinamento, né? Ou uma relação com a intensidade do treino, seja pela frequência cardíaca,
pela velocidade do atleta ou pela uma nota de esforço. Por exemplo, a gente Legal. sabe que o primeiro limiar, o coração da pessoa vai bater menos, ela vai correr num pace mais lento e ela vai dar uma nota mais baixa de percepção de esforço, por exemplo, uma nota entre leve e moderado. A pessoa já, quando a gente falar de segundo limiar, do limiar anaeróbio, a gente sabe que aí o pace já vai ser um pouco maior, no limite que ela não vai conseguir conversar, porque é o ponto de compensação respiratória, onde ela começa a querer Ela já hiperventilar. não consegue trotar com o amigo do lado, né, no L2. Isso, exatamente. E aí Ela essa precisa se pessoa... concentrar. Exato, o coração dela vai bater um pouco mais rápido, uma frequência cardíaca que o professor, o profissional, o coach deve saber, né? E vai ter essa sensação de um treino desconfortável, chato, que dói, mas ela entrega. E aí, quando a gente fala de VO2 máximo, aí a gente está falando em anaeróbio mesmo, em déficit de oxigênio, em alta intensidade e curta duração. Aí a gente pensa num pace bem alto, né? Acima do que ela aguenta correr por 40 minutos, meia hora, uma hora. São os famosos treinos de tiro, né, mano? Então, assim, para a gente intervalar os treinos, fazer os intervalos, a maioria das vezes a gente usa do segundo limiar para cima e no VO2 máximo, então, com certeza, são intervalos até mais curtos. Perfeito, Sam. E assim, e que nem você falou do VO2 máximo, para quem está nos ouvindo, é importante o aluno saber o VO2 máximo, porque ele vai usar num sprint final, numa reta final, ou ultrapassar alguém numa prova, né? Isso é usado ou não? Tem uma coisa a Não, ver ou não? tem tudo a ver. Então, assim, o que é importante a gente saber agora, é que, assim, cada uma dessas intensidades relativa a esses limiares significa uma mudança de via energética, né? Uma mudança de sistema energético. Então, se a gente falou desses 3 limiares, é porque nós temos 3 sistemas de energia, sistemas de gerar energia para o nosso corpo, para a gente tomar banho, falar, fazer um exercício. Então, a gente usa uma fonte de energia relativa a um sistema de energia. E esses pontos que eu te falei, o L1, o L2 e o VO2 máximo, são a transição dos sistemas, onde você sai do Legal. sistema, entra em outro, e onde você sai do outro e entra em outro ainda. E quais são esses sistemas, né, que a gente fala? Que é o anaeróbio alático, que a gente tem altas intensidades e pouca duração, intensidade muito alta, pouca duração, que não dá nem tempo de cansar, entre aspas, porque você para antes, mas é muito intenso, sendo grosseiro e genérico. A gente tem o outro, o anaeróbio lático, que tem a produção desse substrato energético, que é o lactato, que não chama ácido lático, mas que as pessoas também hoje tá... Queima, aquela sensação de queimar, Não, assim. mas hoje em dia todo mundo quer, mas não pode, não tá, isso não significa fadiga, e realmente não significa, mas a gente sabe que vai gerar esse substrato energético, que a gente faz algumas associações, principalmente com a intensidade do exercício, que vai acumular deixando o meio mais ácido, e isso faz com que você se canse, sinta aquela dor, a fadiga, grosseiramente, esse é o segundo limiar que você vai sentir, e essa via energética que a gente vai usar prioritariamente o carboidrato, vulgo o açúcar, para essa via. E o primeiro limiar, aquele treino que é mais longo e tranquilo, a gente vai usar como principal via energética a oxidação de gordura, né? Então, vai usar o oxigênio e a gordura para gerar essa moeda energética, que é o ATP, para produzir energia. E aí a gente começa a pensar, poxa, se eu vou ficar numa prova de 4 horas, de 2 horas, eu tenho que usar a via energética que possibilite uma energia que eu consiga durar bastante. Então, é por isso que às vezes as pessoas treinam sem precisar numa intensidade mais alta e mais curta, e essa intensidade às vezes não é ideal para a prova que ela escolheu. Fui complexo demais, Mar? Não, você foi complexo, mas aí eu já tenho as caixinhas aqui com as dúvidas, né? Eu acho que deu para entender bem, até quem está nos ouvindo compreendeu essa relação do limiar 1, 2 e VO2 máximo. Mas, assim, voltando um pouco lá atrás, né? Compreendemos que a via energética ela é menor, o outro a gente já é mais desconfortável, mas a pessoa consegue entregar o treino, cansada, mas consegue, e o outro é quando ela vai sangrar mais, vai doer mais. Assim, um aluno chegou, né,
para você, como que você identifica com as individualidades de cada um, né? Você falou que vai ter vários testes, né? Como que isso é identificado? Precisa de um relógio? Não precisa? Pode ser só pela frequência cardíaca? Como que isso Ótimo. funciona? Ótimo, Mar. Eu sempre falo para os meus alunos da faculdade, vou falar aqui quem me escuta no curso, que assim, tem uma frase do Dadá Maravilha, aquele folclórico, cara que era jogador de futebol, que eu gosto muito, que não existe gol feio, feio é não fazer gol. Então não existe desculpa para o profissional da área não trabalhar, falar, ah, mas eu não tenho aparelho para medir o lactato, ah, mas eu não tenho uma esteira para fazer esse teste, eu não tenho análise de troca de gases. Então, assim, existem várias maneiras, tanto de você descobrir esses limiares, quanto de você aplicar na prática nos treinos. Então, basicamente, eu gosto de 3 maneiras, Má. Que a primeira Legal. maneira é pela sensação de esforço, que a gente chama de percepção subjetiva de esforço, ou PSE, ou seja, o aluno vai relatar o quão difícil foi esse treino, ou você pede para ele por uma sensação de fácil, moderado, difícil, exaustivo, muito difícil, você consegue fazer uma alusão com a via energética que você quer trabalhar de acordo com o que o aluno vai sentir. Então, ele não precisa nem de relógio, não precisaria aí, né, Mar? Agora, o aluno, quanto mais ferramenta ele tiver, melhor. Aí ele sai da percepção de esforço só, para além da percepção de esforço, uma métrica biológica, que é a frequência cardíaca. Então, a Boa. frequência cardíaca, que é o número de batimentos que o coração dá por minuto, ele pode identificar a intensidade do treino e, consequentemente, a via energética que você quer que ele trabalhe e que ele está trabalhando. Como que eu meço isso? Desde o dedo na jugular, que a gente vê nas aulas de spinning, né? Quando eu vou dar aula, assim, as pessoas não precisam ter a fita cardíaca. Então, eu falo para pôr a mão na jugular, conta lá em 15 segundos quantas vezes o coração bate. Eu quero saber batimentos por minuto, então multiplico 15 vezes 4 para saber 60 Boa. segundos. E a pessoa vai saber quantas batidas o coração dela deu e se isso está dentro do que eu queria. E a última maneira, Mar, e assim, isso pode ser facilitado pelaquela cinta cardíaca, com alguns relógios que pegam no pulso, ela consegue ver em tempo real sem fazer conta nenhuma também, né? E a maneira que a gente Perfeito. mais trabalha, Mar, é o pace, né? No pace na corrida, minutos, quantos minutos ele faz por quilômetro, quantos quilômetros. Isso que eu queria já tirar a dúvida. O que é pace? Pace Para é quem está nos ouvindo. quanto tempo a pessoa percorre 1 quilômetro. Então, assim, qual que é o seu pace de limiar, Mar? 4 e 9. Então, pronto aí. Então, significa que a cada quilômetro, para você correr no seu L2, você vai correr, bater 4,9 no primeiro quilômetro. Teoricamente, no segundo quilômetro, você bate 8,18. E assim sucessivamente para manter a média do seu pace de limiar, por exemplo. Então, tem esse limiar também na bike, que é medido em potência, né, que é o número de watts, a gente pode fazer um outro podcast falando isso, e na natação também é em pace, só que a natação é quanto tempo a cada 100 metros. Qual que é o seu pace de limiar na natação, Mar? 1,48. Olha aí, nada pra caramba. É, Nada mas bem. quando eu bati esse 1,40, 1,48, 1,52. Bati isso na sua aula, Aí, ó, que legal. que eu forcei, né? É isso aí. Então, acho que É. é isso. Então, assim, a gente vai trabalhar em cima desses limiares, ou por percepção de esforço, ou por frequência cardíaca. Existem outras maneiras, por exemplo, dependendo da ferramenta, a pessoa faz um furo no lóbulo da orelha, assim, ou no dedo, e colhe a amostra sanguínea e mede o lactato, também dá para determinar a intensidade. Então, mas é isso. Então, dá para medir desde o simples, falando a percepção, a sensação da pessoa, passando pela frequência e até pela velocidade. Não, perfeito. E agora que a gente entendeu o conceito técnico aí de limiar, L2, VO2 máximo, questão de pace, como que a gente mede, né, cada um desses indicadores, como é feita essa distribuição num planejamento aí de treinos? Boa, Mazinha, perfeito. Então, assim, você tinha perguntado, acho que a resposta ficou completa. A gente acho que já até falou em algum outro podcast, o pessoal pode ouvir lá, mas a gente determina esses limiares de alunos mais avançados, expertise, através de alguns testes pontuais, né? Então, por exemplo, o aluno que já está acostumado, já é corredor e quer determinar o limiar, por exemplo, eu gosto de utilizar um teste de 3 quilômetros para determinar, aí eu jogo numa conta para determinar o limiar. Na bicicleta, um teste máximo de FTP de 20 minutos para identificar o Functional Threshold Power, o limiar anaeróbio no ciclismo pela potência. E na natação eu gosto muito de um teste de 1.000 metros. Então, depois Nossa, que
Depois É que o teste de você... chorar. Exatamente. Todos esses testes são máximos, né? Então, todos os testes são ruins. E aí você, lógico, você não precisa expor um aluno iniciante a esses testes. Então, o aluno iniciante, você vai pela nota que ele vai dando e quanto o coração bateu e a velocidade dele, o treinador consegue, com a experiência dele, determinar o limiar sem precisar o cara sangrar tanto assim. Bom, aí determinou os limiares, como você falou, a gente precisa organizar, através desses limiares, os treinos na planilha de acordo com cada valor e cada objetivo dele. Então a gente sabe que, voltando no começo do podcast, o objetivo vai ser traçado de acordo com o objetivo do aluno e com o grau de aptidão física e técnica dele. Então o cara é macaco velho e quer uma prova, uma maratona, a gente vai trabalhar com frequência cardíaca, por exemplo, num período de base vai fazer treinos um pouco mais intensos, no período específico para trazer a característica da prova, vai fazendo treinos menos intensos e com mais volume, com maior resistência. Se o cara é ao contrário, eu quero uma prova de 5K, eu tenho experiência, a gente faz ao contrário. A gente faz uma base com mais resistência para dar força e resistência e depois insere os treinos mais intensos e as porradas. Então é isso, Mar. É através desses parâmetros e de acordo com o objetivo de cada pessoa e a atual situação física e técnica dela, o professor lança a mão de ciência para organizar os treinos de acordo que um treino converse com o outro, para essa pessoa ter menos risco de lesionar e alcançar o seu objetivo mais rápido. Legal, Sam, muito bom. Não, ficou muito simples a sua explicação. Aí eu vou voltar numa pergunta que eu fiz lá no início, né, que a minha seguidora mandou, né? Ela comparou porque ela percebe que um aluno de assessoria acaba evoluindo muito, falando muito de pace, batendo muita meta, né? E a pessoa que corre por conta ela é mais conservadora, sempre aquele mesmo tempo que ela faz em 5 e 10. Então, é possível, então, treinar, melhorar, evoluir nesses limiares, né? Então, esse treino das planilhas, eles servem para isso, para a evolução. E a cada quanto tempo um aluno na assessoria você acaba ajustando esses limiares? E pergunta sensacional, mas exatamente, esse é o grande papel e o desafio do professor, né? Por exemplo, se tiver um cara super condicionado para um, para um Ironman, para um 70.3 e você, olha que loucura, você é uma boa atleta, vocês vão treinar na mesma zona de intensidade, ou às vezes o treino fica muito parecido, próximo, um treino próximo do limiar, um próximo treino do segundo limiar, alguns treinos em VO2, vocês podem até fazer o mesmo treino. A diferença é que quanto que é o limiar dele? Então, talvez um treino em limiar para você é 4,9 e para o cara lá é 3,20. Né? Então tem o Chicão, que eu fiz a avaliação, participou do nosso podcast aqui. O Chicão Trio, o limiar dele era 3,10, 3,20, se eu não me engano, na corrida aqui, né? Então, assim, ele aguenta ficar 40 minutos a 1 hora a 3,10. Se a gente ficar a 3,10, o nosso treino vai ser de Supra VO2, por exemplo. Entendeu? Então, é esse ajuste, é o que você falou, é de acordo com cada pessoa. E o técnico, às vezes, não precisa fazer o cara sangrar, aplicar um teste para ajustar o limiar. Às vezes você está dando nota mais abaixo do que eu espero, eu falo, poxa, esse treino já ficou mais fácil para a Má do que eu esperava. Isso significa que ela condicionou. Vamos subir um pouquinho do limiar dela para ver se ela dá a nota e ela tem a percepção de um treino de limiar que é um pouco mais chato mesmo. Então, tanto eu posso rever esse limiar aplicando novos testes máximos, e aí o treinador, será que vale a pena eu aplicar novos testes Expor, né? todo mês? Pô, com certeza não, né? E assim, se você tem poucos alunos, dá um acompanhamento como a gente está, de olho no olho, tentando trazer individualidade, uma planilha personalizada, no dia a dia você consegue ajustar o limiar de acordo com o que ele te entrega, o que ele comenta, Mar. Nossa, não, maravilha, perfeito. E eu acho que é isso, né? Assim, eu vejo que a corrida ela desperta um negócio muito interessante no atleta. A primeira meta é correr uma prova de 5 quilômetros. Não importa se ele vai caminhar ou não, mas ele passa a linha de chegada. É uma alegria muito contagiante, né? Daí a segunda meta já acaba sendo melhorar um pouquinho esses 5 quilômetros. Porque daí ele ganha confiança, ele faz a outra prova sem caminhar, sem parar, ele já consegue melhorar. E depois ele fala, poxa, já vou para os 10 quilômetros. Então eu vejo que a corrida de rua, ela incentiva muito esse alto desafio, né? E quando a gente está aliado a uma boa assessoria, e por tudo que você comentou aqui, o professor tem que estar bem atento
e saber ler o atleta, saber ler esses dados para evitar a lesão e, consequentemente, fazer o atleta evoluir para esses dados, né? Então, vale muito a pena, sim, investir é um cuidado conosco, porque o risco de lesão na corrida também é alto, né? Não é sair correndo todo dia, enfim, e olhar aí planilha de internet, a planilha do colega. É muito individualizado. É isso mesmo, Má. Vou começar respondendo de trás para frente o que você perguntou. Então, primeiro, exatamente, é individualizado e assim, esse é o que dá trampo, né? É o que eu estava fazendo aqui a manhã inteira e agora, é analisando o que os meus alunos entregaram, o que eu imaginava que eles entregavam, analisar se ele dormiu bem, o porquê que ele não entregou, por que ele entregou demais, e analisar se ele teve condicionamento isso, se tá beirando um overreaching ali que pode ser perigoso e eu tirar o pé um pouco. Então, é isso que dá trabalho e que a gente ama o que faz, né? Mas é o que dá trabalho e que às vezes as pessoas, alguns treinadores não fazem, ou assim, não dão conta pela quantidade de alunos também, ou pelo preço que cobram. Então, assim, cobra um preço justo, mas entrega a ciência de acordo com o juramento que você fez. Então, é esse que é o grande trampo, Mar. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. E uma coisa legal que você comentou, esse é o curso normal, assim, que a maioria das vezes acontece na corrida, né? O cara faz 5, depois ele quer fazer 5 mais rápido, ele vai para os 10. Só que a gente tem que ter essa consciência que, às vezes, não significa que a corrida de 10 é uma evolução da de 5 ou isso é mais difícil. Porque, por exemplo, hoje teve treino de pista aqui, né? A gente está gravando numa segunda-feira. Então, a gente tem a Dani, que é uma aluna que ela faz os tiros comigo e ela só gosta de fazer prova de 5 e 10. Então, assim, assim, eu quero ver quem faz a prova. Ela tá beliscando, ela faz a prova de 5, ela tá batendo aí um sub 4 de pace, então menos de 20 minutos, né? Então, assim, esse treino é tão duro e não é mais difícil fazer uma maratona do que, às vezes, correr uns 5 quilômetros rápido. É o que a pessoa quer como desafio, né? Então, a gente Objetivo. tem que tomar cuidado com isso, que a gente acha assim, infelizmente, né, nesse mundo que a imagem vale tudo, a pessoa quer fazer um Ironman já, e nem vai começar, pô, mas será que é hora do Ironman? Será que precisa? Será que um sprint triathlon tem menos valor que um Ironman? O que será que é mais... A pergunta para você que está nos ouvindo, o que será que é mais difícil? Entregar um Ironman em 13 horas ou entregar um sprint triathlon em próximo de 1 hora e 1, 1 hora e 2 ali? Então, assim, eu sei te responder, com certeza entregar um sprint perto de 1 hora é muito mais difícil do que entregar um Ironman em 13 horas. E às vezes as pessoas entregam provas longas, caminhando, numa performance não tão boa, só pelo o objetivo, e às vezes seria mais duro e mais difícil ali, às vezes, fazer uma prova mais curta e mais rápido, entregando mais performance, entre aspas. Eu acho que é tudo um processo também, né? A pessoa começar com provas menores, pegar experiência, entender mais do esporte, para também não quebrar a cara e depois jogar tudo pro alto, desanimar e parar com tudo, né? Eu acho que o esporte de endurance, ele é a paixão você conquista dia após dia, né? Vivendo a experiência, enfim. Mas, só para a gente finalizar aqui, não queria deixar esse podcast muito longo, porque é um tema mais técnico. Você pediu para eu comentar sobre ponto de respiratório. Não, Faltou uma eu palavra. acho que a gente já até falou, né? O segundo limiar também, ele é muito próximo do ponto de compensação respiratória, né? Compensação, isso. Então, assim, onde que é o limiar? É o limite da velocidade que você compensa a sua respiração. Então, assim, como que você compensa a sua respiração, Márcia, sabe? Compensa ela aí. Quando... Tem que imitar um cachorrinho. Então, assim, quando a pessoa começa a querer compensar a respiração, ela está entrando naquele próximo daquele segundo limiar que a gente combinou. Então, assim, o profissional consegue identificar a hora que ela para de conversar, que ela precisa compensar a respiração. Entendi. Talvez ali seja Legal. um ponto. Beleza? Não, perfeito. Era só isso que eu anotei aqui, só para eu lembrar você. Mas, enfim, eu acho que é isso, então. Faltou alguma coisa em relação a esse tema? Não, eu acho que ficou muito Né? amplo e muito
a gente tentou simplificar um assunto que é importante. O corredor, o triatleta, o ciclista que está escutando aqui e não é profissional de educação física e tem a noção disso que a gente combinou, como você tem, conversou, ele sai na frente dos outros colegas. A gente conversou muito, sim, voltado para a corrida, mas é um assunto que se aplica nos 3 esportes, né? Basta o entendimento do professor e a orientação do professor com o atleta. E a gente deu exemplos práticos também dos outros esportes, né? Da potência no ciclismo e do pace na natação. É isso aí, Mazinho. É isso. Perfeito, Sam. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa assim, ó, comenta aqui nos comentários, deixando temas. Eu vou colocar alguns links também de conteúdos que a gente já fez para Start Move, que a gente trata exatamente desses assuntos. É isso aí, Mar. E você que está nos ouvindo, é bem isso mesmo, né? Então, assim, não deixa de prestigiar a gente, de seguir a gente no Spotify, no YouTube, ou até comentar aqui no nosso Instagram, porque as pessoas ouvem tanto. Eu saio para dar aula pelo Brasil afora, aí o pessoal fala tão bem do Resistência Podcast, e às vezes esquece de dar injeção de ânimo na gente, né, Mar? Que comentar que gosta do programa, que gostou disso, isso motiva tanto a gente e faz toda a diferença. Obrigado, querida. Com certeza. Obrigado, Sam. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.